Oi, gente, boa noite. Meu nome é Miguel e agora eu vou explicar para vocês um pouco de glicólise, gliconeogênese e fermentação. É um assunto que sempre cai nas provas da T1, né, do professor Hugo, e ele não cobra nada muito específico, não cobra nome de enzimas, então vai ser bem tranquilo, vou tentar ser mais breve um pouco. E se tiver alguma dúvida quanto a esses assuntos, podem me mandar mensagem também, sem problema. Então bora lá começar pela glicólise. Aqui são os tópicos, eu vou falar da glicólise, as fases dela. Não vou falar das reações individuais. Eu vou falar depois sobre fermentação lática e alcoólica e depois sobre gliconeogênese. Bom, primeiramente, isso daqui eu diria que a parte mais importante quase do que o professor cobra. São as características da glicólise. É uma sequência de 10 reações e é uma via linear. O que isso quer dizer? Em que o substrato de uma enzima é o produto da enzima anterior, então vai formando uma sequência. Tem duas fases, a gente vai ver, em 5 reações cada. E tem papel central no metabolismo energético, porque é por meio dela que a gente vai começar a produzir o piruvato, que vai lá para o ciclo de Krebs, ser transformado em ATP, em energia. Ela ocorre totalmente no citosol, todas as reações são no citosol, ao contrário da gliconeogênese, que a gente vai ver. Ela prepara a glicólise para a degradação oxidativa, lá no ciclo de Krebs. Que é muito importante. Em condições aeróbias, o piruvato vai para o ciclo de Krebs e é oxidado até gás carbônico e água. Mas em condições anaeróbias, que é o que o professor quer saber na fermentação, o piruvato é reduzido a lactato ou a etanol e CO2, dependendo do tipo de célula, em que ocorre uma fermentação lática ou fermentação alcoólica, que a gente vai ver também. Então, quais são essas duas fases da glicólise? Ela tem uma fase preparatória e uma fase de pagamento. Eu coloquei aqui, a fase de preparatória. É um investimento de 2 moléculas de ATP. Então, o que o professor quer saber da glicólise? Ele quer saber em quais etapas ocorrem coisas específicas. Em especial, quando que eu vou usar ATP, quando que eu vou produzir ATP e quando que eu vou produzir o NADH, que é uma molécula muito importante também. Então, vou falar aqui também da fase de pagamento, que eu coloquei, produção de 4 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH. O mais H sempre fica junto com... Esse hidrogênio sempre fica junto com o NADH. Então, bora lá. Se quiserem, podem pausar o vídeo para ver especificamente quais são as etapas, enfim. Eu acho que não precisa, então eu vou falar para vocês o que é necessário. Em quais etapas eu vou usar um ATP. No caso aqui, né, na fase de preparatória, eu vou usar na primeira etapa. Quando eu transformo a glicose em glicose 6-fosfato, eu tenho que fosforilar ela. Então esse fosfato vai vir de uma molécula de ATP. Então eu vou gastar um ATP, né, querendo ou não, que vai ser liberado como ADP. Quem faz isso é a hexoquinase e tal. Na primeira etapa, então, eu gasto um ATP. Depois eu vou gastar na terceira etapa de novo, com o mesmo intuito. Eu vou querer fosforilar a minha molécula, eu vou querer dar mais um fosfato para ela, que também vai vir do ATP. Então aqui a frutose 6-fosfato vira a frutose 1,6-bifosfato e eu uso um ATP para isso. Então na etapa 1 e 3 eu gastei 1 ATP. E aqui a gente sabe que aqui ficou tudo dobrado, porque na hidroxicetona fosfato ela tem 3 carbonos, porque tudo ocorre dobrado. Aqui, a gente tem a frutose 1,6-bifosfato, foi clivada, então agora aqui tudo acontece dobrado. Daqui tem um 2. Então o que acontece aqui na fase de pagamento de interessante? Na sexta reação, eu tenho uma oxidação do meu glicerídeo 3-fosfato. Lembrando que a oxidação é equivalente a quando eu perco um hidrogênio. Então, o glicerídeo 3-fosfato vai dar um hidrogênio para quem? Para o NAD. Então, o NAD mais vai ser reduzido a NADH. Então, tem a produção, né, como é dobrado, de 2 NADH aqui na sexta etapa. Na sétima etapa, eu tenho a primeira formação de ATP, no caso eu formo 2 ATPs, em que é uma transferência, né? Um fosfato do meu 1,3-bifosfoglicerato vai para uma molécula de ADP, transformando em ATP. E aqui na minha 10ª reação, eu tenho a mesma coisa. Esse fosfenolpiruvato, ele vai dar esse fosfato aqui para a molécula de ADP, produzindo ATP. De novo, dobrado, então 2 ATPs. Então, olhando aqui no geral, o que eu preciso saber? Em quais etapas eu gasto ATP, etapa 1 e etapa 3 da glicólise? Em qual etapa eu formo 2 NADH, na sexta etapa? E em qual etapa eu produzo ATP? Produzo 2 ATPs na sétima etapa e mais 2 ATPs na 10ª etapa. Basicamente é isso.
Aí aqui eu botei um resumo, né? Fase preparatória. É o investimento de 2 ATPs e a clivagem da glicólise até 2 glicerídeo de 3-fosfato. E na fase de pagamento eu produzo 4 ATPs, eu tenho a conversão de 2 glicerídeo de 3-fosfato em 2 piruvatos, e eu tenho a redução de 2 NAD+, produzindo 2 NADH. Aí eu botei esse mais H porque sempre fica acompanhado. Aí aqui tem a equação líquida da glicólise, né? Não precisa saber muito aqui, porque isso daqui pode ser um pouco confuso para algumas pessoas, porque aqui é o líquido, né? Tipo, tu não vai ser necessariamente o que tu usou e o que tu produziu. É basicamente já... Enfim, líquido. Vocês sabem o que é. Então, é importante saber só a produção líquida aqui que o professor gosta. 2 ATPs líquido, eu produzo 4, mas aí eu gasto 2, então, enfim, 2 ATPs, 2 NADH, aí esse mais H está acoplado aqui, 2 NADH mais H, 2 águas, lá na nona reação, se eu não me engano, uma desidratação, e 2 piruvatos, que é o que sobra. Então, de glicólise é isso, depois a gente vai fazer uma questão de glicólise. Agora eu vou falar sobre a fermentação. A fermentação ela pode ser de 2 tipos, fermentação lática e fermentação alcoólica, que a gente vai ver também. O que é a fermentação? Basicamente, a fermentação, o intuito dela é tu regenerar a molécula de NAD+. Porque lá na sexta reação a gente usou o NAD+, e liberou NADH. Mas se eu quiser continuar fazendo a minha glicólise, eu preciso de NAD+. Então, para isso que algumas células, fazem a fermentação. Então, bora lá. Não precisa saber também qual enzima fez o que também, mas bora lá. Fermentação lática. O piruvato vira lactato. É a conversão do piruvato a lactato no músculo e em hemácias. É uma redução, né, porque a minha molécula, meu piruvato, no caso, vai ganhar um hidrogênio para virar lactato, então ele é reduzido a lactato. E, basicamente, é isso. Ocorre nos músculos e nas hemácias, principalmente em situações anaeróbias ou com pouco oxigênio. Que, obviamente, se eu tenho pouco oxigênio, dá para fazer a fosforilação oxidativa, né, com um ciclo de Krebs e tal, que vai usar oxigênio. Então, o músculo e as hemácias, principalmente as hemácias que não têm mitocôndria, então não tem nem por que elas irem para o ciclo de Krebs, elas vão produzir lactato para poder fazer mais glicólise, desculpa. E basicamente essa é a fermentação lática. A fermentação alcoólica é um pouco diferente. É válido lembrar que os animais não realizam, porque eles não têm a piruvato descarboxilase. Mas a fermentação alcoólica ocorre a mesma coisa, só que eu tenho uma molécula transitória aqui, que no caso é o acetaldeído. Então o piruvato ele é primeiro descarboxilado, acetaldeído, e enfim o acetaldeído é reduzido a etanol. Mas o intuito é o mesmo aqui, eu produzir o meu NAD+, que é o que eu preciso. Aqui é usado na indústria de cerveja, vinho, enfim. Aqui os objetivos da fermentação, que é basicamente continuar oxidando a glicólise e regenerar o NAD+. Então as duas têm a mesma função, regeneração do NAD+, para a continuidade da glicólise. E as diferenças estão nos produtos, né, que a fermentação lática vai produzir lactato direto, enquanto o etanol produz acetaldeído primeiro, tem a descarboxilação, enfim, mas no geral é para regenerar o NAD+. Fermentação é isso, bora agora para... o ciclo de Cori, eu tenho que falar do ciclo de Cori também. O que vocês precisam saber do ciclo de Cori? A fermentação é bastante importante para o ciclo de Cori, e é basicamente a conversão do lactato para a glicose novamente no fígado para ser liberado de novo para os músculos. Então bora lá. A gente começa aqui, a gente está no sangue, e essa é a glicose que tem no sangue. Beleza. O meu músculo, ele precisa de ATP. Então o meu músculo pega essa glicólise e vai fazer a glicólise. Só que por algum motivo, eu estou em um momento de hipóxia ali, eu não tenho muito oxigênio, então eu preciso fazer a fermentação lática. Então eu faço a glicólise aqui, com a glicose que veio do sangue, meu músculo faz, transforma em lactato depois da fermentação lática. Só que o músculo, ele pode até transformar esse lactato em piruvato de novo. Só que ele não faz a gliconeogênese, que é o quê? A produção de glicose. Ele não faz isso. Quem faz isso? Fígado, córtex renal, umas células do intestino, a gente vai ver ainda. Mas o músculo não faz e o fígado faz. Precisa saber isso. Então esse lactato, ele vai ser enviado para o fígado.
E o fígado, que faz gliconeogênese a partir de vários compostos, a partir de glicerol, de lactato, de oxalacetato, aminoácidos, enfim. O fígado faz a gliconeogênese. Ele produz glicose, ele consegue fazer isso. Então ele pega esse lactato aqui que o músculo mandou para ele e regenera para uma molécula de glicose. Libera no sangue de novo essa molécula de glicose que vai ser pegada pelo músculo, vira lactato e tal, enfim, é um ciclo. É basicamente isso. Tá, bora lá. Aqui são as questões, para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças, é da prova que eu mandei para vocês lá. Então, primeira questão. Eu vou só corrigir as erradas, porque não tem... porque eu leio as certas para falar, aí, tá certo mesmo. Então, bora lá. A glicólise é uma via central do metabolismo energético das células, sendo responsável pela conversão da glicose em piruvato, com produção de ATP e NADH. No caso, a primeira está errada, bora ver por quê. A glicólise é uma via metabólica catabólica, sim, ela é catabólica, que ocorre no citosol, certo? E envolve a quebra da glicose em 2 moléculas de piruvato, certo? Produzindo 2 NADH, certo? E um saldo líquido de 4 ATP. Tá errado. Ela produz 4 ATP, mas ela gasta 2 ATPs. Então o saldo bruto é 4 ATPs, mas o saldo líquido, 4 menos 2 é 2. Então o saldo líquido é 2 ATPs, por isso que a 1 está errada. Aqui a questão 2, falando de fermentação e ciclo de Cori. A compreensão dos processos de fermentação lática do ciclo de Cori é fundamental para o entendimento do metabolismo energético, especialmente em condições de hipóxia. Sobre esses processos, considere as seguintes afirmações. Então, bora lá, a 4 está errada, bora ver por quê. O ciclo de Cori é um processo exclusivo de células musculares e hepáticas e não ocorre em outros tipos de células ou tecidos. Falso. Lembrar que o ciclo de Cori está intrinsecamente ligado com a fermentação e com a regeneração de lactato para a glicose de novo. Então, por exemplo, o lactato advindo dos eritrócitos, das hemácias, que não fazem ciclo de Krebs, enfim, então param no lactato ali, ele pode também chegar ao fígado para ser regenerado em glicose. Então não é algo exclusivamente das células musculares e hepáticas. Beleza? Então bora acabar aqui em gliconeogênese. Gliconeogênese também, vocês vão ver que as questões são muito fáceis. Se vocês souberem que gliconeogênese é diferente de glicogênese, que tem a ver com glicogênio, vocês já basicamente matam a questão. Então aqui eu botei as coisas mais importantes da gliconeogênese. Sabem que a glicose é a fonte principal de energia para o cérebro, principalmente, né? Eritrócitos, testículos, medula renal, enfim, várias células do corpo. E nos mamíferos, a gliconeogênese ocorre principalmente no fígado e em menor extensão no córtex renal e células epiteliais do intestino delgado, que foi o que eu falei para vocês. Principalmente fígado e córtex renal. Ocorre em todos os organismos, todos fazem, vegetal, animal, micro-organismos. E aqui, muito importante também, os precursores. O piruvato, que a gente já viu, é um precursor da gliconeogênese para virar glicose. O lactato também, como ocorre no ciclo de Cori. O glicerol, muito importante. Os aminoácidos glicogênicos e o oxalacetato. A conversão do piruvato não é exatamente o inverso da glicólise, porque eu tenho 3 reações irreversíveis na glicólise, que é a etapa 1, 3 e 10. Então eu tenho que reverter elas na gliconeogênese. Não dá para fazer exatamente o inverso. Eu uso outras enzimas. E aqui eu botei outras características também, que é uma via excepcional, que ocorre em 3 compartimentos. Então ela começa na mitocôndria, depois vai para o citosol, a maior parte no citosol, só que por último vai para o retículo endoplasmático. Então ocorre em 3 organelas da célula. Aí o meu organismo ele faz gliconeogênese em períodos noturnos ou em período de jejum prolongado, em que eu não preciso de tanta energia assim, e eu preciso de glicose para manter o funcionamento do corpo, né? Para ele levar para o cérebro, para os eritrócitos, enfim, todas aquelas células que precisam de glicose, que é a maioria. Então não tem por que eu gastar essa glicose em energia, então eu faço a gliconeogênese para produzir glicose, não gastar ela. Aqui eu vou passar rapidamente para vocês verem, não precisa saber as enzimas, professor nunca vi cobrando exatamente. Mas aqui a gente tem a glicólise descendo aqui, em que tudo ocorre no citosol. Mas a gliconeogênese é o inverso. Eu quero produzir glicose. Só para vocês verem que aqui a última reação da glicólise é basicamente só uma enzima, piruvato quinase,
que vai transformar o fosfonol piruvato em piruvato. Aqui eu preciso de duas reações para reverter essa reação, né? Que o piruvato vira oxalacetato, em que eu gasto um ATP, e depois o oxalacetato vira fosfonol piruvato, em que eu gasto uma molécula de GTP. Não precisa se juntar muito de novo. Aí aqui basicamente totalmente inverso, até chegar na terceira reação, que é essa daqui, em que são enzimas diferentes, mas basicamente o mesmo intuito de chegar na frutose 6-fosfato. Eu vou quebrar um fosfato dessa célula, né, só que liberando como fosfato inorgânico dessa vez. E que a primeira reação, bem semelhante à terceira reação, eu tenho a glicose 6-fosfatase, que ela vai estar na membrana do retículo endoplasmático, para liberar um fosfato da glicose 6-fosfato, no caso esse o único fosfato que ela tem, para, quando a glicose 6-fosfato perder esse fosfato inorgânico, eu conseguir regenerar a minha glicose. Aqui tem a equação geral da gliconeogênese, diria que não é tão importante quanto saber a equação da glicólise em si, né, o que ela faz de produto líquido, enfim, e que ela é energeticamente dispendiosa, né, eu vou gastar mais ATPs, eu vou gastar 4 ATPs, vocês vão ver aqui, só que ela é essencial. Quando, por exemplo, eu não tenho as minhas reservas de glicogênio estão esgotadas, eu não tenho de onde tirar a glicose, eu tenho que fazer a minha glicose. Então, quando eu não tenho mais glicogênio, é essencial. Também, como eu falei para vocês, nos períodos de jejum ou períodos noturnos. Aqui a questão de gliconeogênese, que é absurdo de fácil. A gliconeogênese é um processo metabólico crucial que permite a síntese de glicose a partir de precursores não carboidratos, como lactato, glicerol e aminoácidos. Esse processo é vital durante períodos de jejum prolongados ou intensa atividade física. Sobre a gliconeogênese, considera as seguintes afirmações. Bora ver aqui porque o que tá errado, tá errado. 1. A gliconeogênese é um processo anabólico, que envolve a quebra de glicose para produzir energia na forma de ATP, ocorrendo principalmente no fígado e nos rins. Ela não envolve a quebra da glicose para produzir energia, é basicamente o contrário. Ela quer regenerar a glicose, quer produzir glicose. E ocorre sim nos fígados e nos rins, mas está errado aqui. 2. A gliconeogênese é a via metabólica pelo qual o glicogênio, que já está errado, é degradado em glicose 6-fosfato, que é então liberado na corrente sanguínea, que é mais para a glicogenólise, né? Então está errado, não envolve o glicogênio, a gliconeogênese. 3. A gliconeogênese é inibida por hormônios como glucagon e adrenalina, que promovem a degradação do glicogênio hepático. Também nada a ver com glicogênio. E as certas estão certas aí, é só ler. E basicamente é isso, gente. Se tiver alguma dúvida quanto a esses assuntos, vocês podem me mandar mensagem, tá? Glicose, gliconeogênese, fermentação. Para vocês verem que é algo simples, assim, não precisa... É um bicho de 7 cabeças. E vou provar para vocês. Acredito que eu vou estar lá, vou tentar ir. E é isso, espero que tenha ajudado.